Boa tarde, boa noite, um grande abraço para você. Estamos mais uma vez juntos em mais uma edição do Papo Cabeça aqui pelo AC, tá sempre conectado. E como sempre no início do programa a gente manda um abraço para toda a colônia brasileira espalhada por essa galáxia interplanetária chamada Terra. Tem brasileiro assistindo a gente agora na França, tem brasileiro assistindo a gente na Argentina, na fria Sibéria e aqui também na Rua do Ceará, onde nós estamos, na sede do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, aqui em Alagoas, ao lado do presidente Alisson Guerreiro. Tudo bem, presidente? Está tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Ao lado também do Altanes Holanda, que já foi presidente em 2 oportunidades, hoje é o dirigente sindical. Tudo bem, Altanes? Tudo bem, Alberto. Começando logo com você. 2023, perspectiva para os Correios, para os trabalhadores dos Correios. Bom, as perspectivas nossas é que as coisas melhorem, né, Alberto? Porque passamos 4 anos muito difíceis, não só como dirigente sindical, mas principalmente a nossa categoria, diante de tantas ameaças, de tantos ataques, sucateamento que a empresa sofreu, todos esses males que a nossa categoria sofreu e, obviamente, nós, quanto dirigentes sindicais, temos que lidar com essas situações muito complicadas, né? Então, além de tudo isso que eu falei, principalmente a ameaça de privatização, que tirou o sono de todos nós, mas que conseguimos ressurgir das cinzas, né? Muitos já davam a gente como mortos, mas a categoria é muito forte, a categoria é muito aguerrida, e nós conseguimos, através de muita luta, ressurgir das cinzas e trazer de volta o Correio que parecia já ter sido finalizado, né? Nocauteado. Mas aí, com muita luta, com muito empenho, muita entrega da nossa categoria, conseguimos barrar a privatização dos Correios. E a expectativa é que agora, a partir de 2023, com o novo governo que vai assumir agora a partir de 1º de janeiro, a gente consiga efetivamente um governo que olhe para os trabalhadores, que olhe para a categoria, mas principalmente que olhe para a população brasileira, que precisa muito de um Correio eficiente, como foi há um tempo atrás, e que houve essa queda efetivamente na qualidade dos serviços, mas por conta do sucateamento, da falta de concurso público, visto que desde 2011 a gente não tem concurso público. Então a expectativa é que o novo governo venha com olhos diferentes do que estava sendo enxergado e que o Correio consiga nadar de braçada ao longo desses próximos 4 anos, principalmente do 2023 agora. Presidente Alisson Guerreiro, o Correios um dia só colocava o selo na carta e entregava essa carta. O Correio cresceu em suas atividades, né? Principalmente na atividade de contato mais com a população. O que está faltando hoje que vocês pretendem ainda brigar efetivamente para que a população seja beneficiada por esse serviço? Na realidade, o Correio, ao longo do tempo, teve que se aprimorar, né? Entrar principalmente no serviço do e-commerce, que é o que se mais utiliza pela população hoje, e nesse serviço a gente tem que ampliar, né? Melhorar esse serviço, atender melhor a população, através de concurso público, porque, para você ter uma ideia, em 2011, a gente, quando foi o último concurso, a gente tinha 135 mil trabalhadores trabalhando pelos Correios no Brasil, o Brasil afora. Hoje a gente tem menos de 90 mil trabalhadores para atender toda a população do país. Então a gente precisa ser visto de uma forma melhor pelo governo que vai entrar. Precisa também o governo dialogar com os trabalhadores, que a gente passou 4 anos aí sem diálogo com o governo, sem colocar as necessidades da categoria e assim também a população sem saber o motivo de não atender bem a população. E aí, geralmente, quando você não é atendido bem, pede logo que seja privatizado, que mude, mas na realidade, se o Correio fosse privatizado, quem sofreria, além dos trabalhadores, também seria a população. Então, a perspectiva é que mude, que amplie também os serviços que os Correios fazem hoje. Não fique só apenas na entrega de correspondências, na entrega de encomendas, mas que amplie, que a ideia que a gente quer colocar e quer debater com o governo é um balcão cidadão, onde os Correios, por ter uma agência em todas as cidades do país, consiga prestar serviços públicos dentro da agência dos Correios, sem ter que as pessoas se locomoverem da sua cidade para, por exemplo, fazer uma carteira de identidade. Também para que os Correios, né, voltem até aquele banco postal. O Correio tinha um contrato de banco postal, onde o Correio era um atendente bancário, e, infelizmente, esse contrato acabou com o governo que está se acabando agora, né, que está se findando agora. Então, a gente está pretendendo que o novo governo olhe para frente,
consiga contratar novamente esse serviço de banco postal para que a gente tenha e a população tenha o serviço de banco em todas as cidades do país. O Correio já esteve presente em todas as cidades. Hoje, qual é o percentual, quais são os números da presença efetivamente dos Correios nas cidades brasileiras? O Correio ainda se faz presente na ampla maioria, né, das cidades do Brasil. Uma cidade ou outra aqui, a gente tem a cidade de Santa Luzia do Norte, que fechou. Pertinho, região metropolitana. Pois fechou a agência lá, né? Muito por conta do sucateamento imposto pelo governo federal e que não conseguimos mais abrir essa agência, então a gente pretende sim, no próximo governo, em 2023, já tentar abrir a agência novamente lá, porque a gente entende que é importante que essas agências estejam em todas as cidades, para que aquela população, e a população de Santa Luzia do Norte pode ser testemunha da gente, porque os serviços postais lá na Santa Luzia do Norte, quem está prestando é Satuba. Então, quando o cara não consegue colocar alguma encomenda, vai ter que pegar um ônibus e ir para Satuba. Então, é um custo maior para essa população dali de Santa Luzia do Norte. Então, são algumas cidades que estão dessa forma aqui no país, aqui em Alagoas. Salvo engano, a gente só tem Santa Luzia do Norte fechada, mas acredito que a gente, com esses novos áreas que vão acontecer a partir de 2023, a gente consiga reabrir aquela agência de Santa Luzia do Norte e a gente consiga atender novamente a toda a população lá no local onde ela mora. Altônio, não está faltando estreitar um pouco mais essa relação, principalmente com os municípios, com as prefeituras, para que isso possa acontecer? Sim, eu acho que, como o Alisson falou, essa situação específica da agência Santa Luzia do Norte está fechada e algumas no país que estão fechadas são coisas bastante pontuais, né? Não é um processo que está acontecendo no Correio, não, são coisas bastante pontuais e eu até acho, como ele bem disse, que é uma coisa reversível, é tranquilo, não acho que é tão complexa de se reverter. No primeiro momento, a agência foi fechada porque não tinha prédio que atendesse às exigências que o Correio exige, vamos na redundância, né? As exigências que o Correio pede para que exista, para poder abrigar uma agência dos Correios, então não encontrou prédio naquela cidade. E depois houve o relaxamento das pessoas que estavam à frente da empresa por conta da política do governo, né? Mas como a gente já vem falando, a política que vai mudar a política será outra a partir de 2023 e a gente vai trabalhar para que a agência reabra e que fique todas as agências do país funcionando. Com relação a isso que o Wallace falou, dessas novas perspectivas, eu acho que o Correio é um ativo muito grande do nosso país, né? Imagine, você ter 5.570 municípios no país e ser o único representante do Estado brasileiro que está presente em todos os municípios do país, excetuando essas situações atípicas que a gente colocou aqui. Então, tem que ser melhor aproveitado. O Correio não pode ser único exclusivamente para entregar encomenda, entregar fatura de cartão, não. A gente entende que o Correio tem uma capilaridade tão grande que pode abranger uma quantidade de serviços absurda. Basta que tenha boa vontade e vontade de fazer, efetivamente, do governo, do Estado e principalmente do governo federal, que é quem, né, detém o poder de dizer assim, eu quero que isso aconteça. Já existiram alguns protótipos de estudos, de alguma coisa mais ou menos nessa linha que o Alisson falou, que é assim, eu sinceramente eu acho inadmissível uma pessoa ter que sair, por exemplo, deixa eu citar aqui, de Pariconha e ter que vir a Maceió para tirar uma segunda via da identidade. Eu acho assim, uma coisa da pré-história. Quando isso, o Correio poderia fazer muito bem. Tranquilamente. Eu acho uma coisa da pré-história. Com a tecnologia que a gente tem hoje, se o Correio tivesse acesso ao sistema, o cara vai lá, cadastra tudo bonitinho, vai lá e tira uma segunda via. Tudo bem, a primeira via que é um pouco mais complicado, tem que coletar todas as digitais. Vamos dizer que não é a primeira via, mas a segunda via é uma coisa que eu, sinceramente, eu acho que o Correio tem condições de fazer. Como o Correio tem essa parceria com a questão do Serasa, para fazer levantamento de buscar acordos para pessoas que estão com débito em cartão, sei lá, diversas coisas, o Correio tem essa parceria. Então, existe questão do INSS também, da Receita Federal também, que o Correio também tem essa parceria. Então, assim, o Correio ele tem capacidade, efetivamente, de fechar diversas parcerias, de ser tipo um JA, vamos dizer assim, do Estado, né? O JA
concentra diversos serviços. Acho que o Correio tem essa capacidade, né? Agora, obviamente, você não pode também sobrecarregar o atendente, deixar um atendente só numa agência fazendo isso tudo. Realmente o cara vai ficar sobrecarregado. Então, primeiro é você estruturar a empresa, fazendo concurso público, como o Alisson disse, colocando a quantidade de pessoas suficientes em cada agência e a partir daí você melhorando o leque de opções que o Correio pode ofertar para a sociedade, para a população, para o governo em si, né? Então, eu acho que o caminho é esse. O caminho da nossa empresa é esse. O Correio, ele teve um boom nessa parte de e-commerce, como o Alisson falou, principalmente durante a pandemia, né? Muita gente não sabia nem fazer uma compra pela internet. E a pandemia obrigou as pessoas a aprenderem, né? Hoje em dia, eu acho que é uma parcela ínfima da sociedade que não sabe fazer uma compra pela internet. O cara compra no celular rapidinho. Aqui, estou precisando disso, vai lá no celular, pesquisa, lá mesmo já compra. E quem vai entregar, principalmente nas agências pequenas. É o principal agora, né? É o Correio quem vai entregar, né? Então, assim, foi um boom absurdo. Tanto é que o Correio não parou durante a pandemia. Não parou os serviços essenciais, né? Saúde, segurança, e também o Correio não parou, né? Na pandemia. Nós tentamos que houvesse, principalmente, a questão de preservar a vida do trabalhador, mas a Justiça entendeu que o Correio era um serviço essencial, apesar de não estar categorizado com todas as letras que é um serviço essencial, mas na prática é um serviço essencial. A sociedade não vive sem o Correio hoje, né? Então, principalmente com essa questão do e-commerce durante a pandemia, ficou claro a importância e o quão essencial é o Correio e o leque de opções que o Correio pode dar para toda a sociedade. Bom, a gente vai fazer um intervalo no nosso Papo Cabeça aqui dessa edição dessa semana. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com Alisson Guerreiro, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, e também com Altanes Holanda, dirigente sindical. A gente volta já. O Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação completa 3 anos e está perto de ser concluído. Criado para promover a segurança dos moradores dos bairros afetados pelo fenômeno geológico, o programa vem permitindo que eles possam ser realocados e indenizados de maneira justa no menor tempo possível. Hoje, praticamente todos os imóveis nas áreas definidas pela Defesa Civil já estão desocupados e 80% das indenizações estão pagas. E as propostas remanescentes virão nos próximos dias, para quem já entrou no programa e tem a documentação em ordem. Nesses 3 anos, os mais de 700 profissionais do programa conseguiram acelerar mês a mês o atendimento às famílias, comerciantes e empresários, mantendo o compromisso com a sua segurança e cumprindo os prazos acordados com as autoridades. Para saber mais, acesse braskem.com.br/Alagoas. Nosso Papo Cabeça especial desta semana, conversando com Alisson Guerreiro, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, e Altanes Holanda. Alisson, 11 anos já sem concurso, né? E todos esses serviços. Para que haja um leque maior de oferta desses serviços, tem que ter ser humano lá dentro, né? Como é que briga vocês têm nesse momento com relação a esse concurso? Com certeza, é um serviço braçal, né? Os Correios é um serviço braçal, então ainda não inventaram robô que saiba... Uma máquina. Uma máquina que saiba entregar encomenda, principalmente nos locais de difícil acesso, né? Então, existiu até um debate lá, quando se colocou a privatização, e debate assim, dos deputados que eram a favor da privatização, comparando o Brasil ao Japão. Porque no Japão tem drone que entrega correspondência. A gente chega lá. E aí é difícil de compreender como é que um deputado federal, sabendo da expansão do nosso país, ainda debater uma coisa dessa forma, né? Então, o debate era muito rasteiro, ainda bem que a gente tinha mídias que falam a verdade para a população, e o ACTA foi muito importante nesse debate, porque abriu espaço para a gente debater lá. E uma das coisas que a gente sempre falava lá era sobre o concurso, né? 2011, o último concurso. Acho que tem que ter um novo concurso para a gente contratar mais pessoas, para que a gente consiga ser realmente o operador logístico do governo federal. A palavra é essa. A gente, hoje o governo federal tem uma empresa de logística, onde ela não é a operadora logística do governo federal.
Então a gente precisa, o governo precisa ter esse debate, colocar realmente os Correios como o operador logístico, onde todos os serviços de logística do governo federal seja feita pelos Correios, mas para isso precisa de contratação, né? Precisa contratar pessoas para que a gente faça esse serviço. Assim como a gente faz aqueles serviços primordiais do governo, né? Quando você fala no Enem e vê que o Enem dá tão certo, e como é que dá tão certo entregar provas em todo o país, em várias escolas do país, e nunca, ao mesmo tempo, nunca dá problema? Porque os Correios sabem, é um operador de logística que tem experiência em fazer isso. Se mudar, e a gente viu a dificuldade na questão das urnas esse ano, acho que todo mundo viu que as urnas eram entregues aqui em Maceió, aqui em Alagoas, era pelos Correios, aí eles contrataram pessoas, empresas diferentes, né? E aí as urnas demoraram para chegar, para ser recolhidas. Isso não afetou em nada a questão da votação, lógico, né? Mas o serviço, quando é feito pelos Correios, é bem mais rápido. Então, são coisas que o governo precisa estar atento a isso e realmente colocar os Correios como uma empresa de logística do governo. Diga-se de passagem, os Correios, ainda hoje, é a maior empresa de logística da América Latina. Então, muitas vezes a gente não olha isso, mas se a população brasileira não vê isso, mas se for comparar com as empresas de logística pelos países afora, vai ver que o Correio é uma grande empresa que precisa ser preservada. Antônio, passar desse pesadelo da privatização, qual era o grande risco que a população brasileira poderia sofrer no caso de uma privatização? Alberto, como a gente falou, né, o Correio é a única instituição, o único braço do governo federal, do governo como um todo, de qualquer governo, que está presente nos 5.570 municípios do país, excetuando aquelas situações... Santa Luzia do Norte. Aquelas situações específicas. Assim, você imagina, eu estava até conversando com um colega meu que trabalha na Barra de São Miguel, e ele falando, na Barra não existe um banco, não tem banco na Barra de São Miguel. Então, você imagine naquelas cidades mais distantes daqui da capital, sei lá, como eu citei Pariconha, mas sei lá, porque é o sertão, né? O Alto Sertão. Água Branca. Isso, imagine as cidades em Api, sei lá, o Alto Sertão do nosso estado, sem nenhum tipo de serviço, né? Por exemplo, as pessoas não sabem disso, muita gente não sabe. O cara diz, é bom que privatize o Correio, era bom que privatizasse, né? Porque eu posto no Mercado Livre, eu não gosto de postar no Correio, eu gosto de postar pelo Mercado Livre. A pessoa não sabe, por exemplo, o cara compra no Mercado Livre, se morar aqui em Maceió, beleza, o Mercado Livre até entrega. Se morar em Arapiraca, algumas coisas o Mercado Livre entrega. Mas o cara mora, por exemplo, em Palmeira dos Índios, sabe o que o Mercado Livre faz? Posta no Correio para o Correio entregar. Porque o Mercado Livre não tem interesse de entregar em Palmeira dos Índios. Então você imagine, Palmeira dos Índios. Você imagine, Alberto, se não tivesse Correio, privatizou o Correio. Obviamente as empresas privadas que detivessem o direito de ter comprado o Correio, o cara só ia entregar onde efetivamente desse lucro. Isso é uma coisa... Só o filé, né? Exatamente. E o cara não está... Não estou dizendo que ele está errado, não. Ele está certo. É a visão empresarial do negócio. Se eu tenho um negócio, eu vou manter, por exemplo, uma loja que eu sei que dá prejuízo, é lógico que não, o cara vai fechar. Isso aí é a lógica empresarial de qualquer empresário, seja ele o mais rico do mais humilde. É a lógica de mercado. Então, se tem demanda, o cara vai estar lá. Se não tem essa demanda, é pequena, eu vou ter prejuízo. Não vou ter lucro, o cara vai fechar. Então, assim, o risco, por exemplo, aqui em Alagoas, que a gente corria, é que das 102 cidades que tem Correio hoje, ficasse com 3, 4 agências dos Correios. E aí, cada um que se deslocasse da sua cidade, o Alisson falou dessa situação específica de Santa Luzia, que o cara tem que ir para Satuba, para postar uma encomenda, ou para buscar não, que o pessoal de Satuba está entregando. Mas se você quer postar uma encomenda, você tem que sair de Santa Luzia e ir até Satuba. Você imagina o cara, sei lá, está em Feira Grande e ter que ir para Arapiraca para entregar. O cara está lá em Piaçabuçu, ter que se deslocar até Arapiraca, por exemplo, para entregar. Então, assim, é uma coisa absurda, né? A falta de respeito que teria com a sociedade. E os caras iam atropelar, Alberto. Tava tudo certo para atropelar mesmo. Mas quando a gente começou, principalmente, a gente teve uma reunião na AMA, já queria até aqui, de público, agradecer o presidente da AMA, Hugo Vanderlei, né, que foi muito solícito quando a gente pediu um espaço lá na AMA. Estavam diversos municípios lá
presentes na reunião. E quando a gente esclareceu os presentes lá do risco que as cidades estavam correndo com o fechamento das agências, todos eles se voltaram contra a privatização. Boa parte deles eram favoráveis porque compra aquela ideia rasa, como o Alisson disse, de privatização é bom, que vai melhorar o serviço. Quando a gente explicou o risco que estava correndo, 99% se votou contra a privatização, porque entendeu efetivamente qual o risco que eles estavam correndo. Então, assim, era um risco que a sociedade corria. A gente sabe que ainda não finalizou, obviamente, o projeto ainda está lá no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, não foi votado, mas o projeto ainda está lá. A gente espera que o presidente Lula, quando assuma, pegue esse bendito projeto, rasgue em 1.500 pedacinhos, para que a gente não tenha essa ameaça nesse princípio que o Correio seja valorizado. Porque o risco, obviamente, nós estávamos preocupados com o nosso emprego, isso é claro, é óbvio também, não vai ser hipócrita aqui, mas, obviamente, a gente sabia os prejuízos que a sociedade brasileira teria, principalmente dos pequenos municípios do nosso país. Altones, obrigado pela atenção mais uma vez, um grande abraço, um ano novo de 2023. De felicidade sem privatização. Sem privatização. Sem privatização, de valorização dos Correios, de valorização de todos os trabalhadores do nosso país, que a gente vive uma sociedade tão sofrida, né? A gente vem de 4 anos muito difíceis, de fome, de miséria, de arroxo de salário, de retirada de direitos. E a gente precisa olhar para frente, valorizar o trabalhador, valorizar as pessoas, colocar comida na mesa das pessoas. Isso é o mais importante que a gente precisa nesse país. O resto pode ficar em segundo plano. Mas a gente não pode ter um país onde pessoas passam fome. Isso aí, para mim, é a coisa primordial. E tenho certeza que esse governo, com todo o histórico que o governo tem, de defesa da sociedade, de ver umas pessoas se alimentando bem, não precisa ser de picanha, como ele fala de maneira brinca, né, nesse sentido. Mas as pessoas precisam fazer 3 refeições no mínimo por dia, para que a gente tenha dignidade, leve dignidade e cidadania para as pessoas. Alisson Guerreiro, presidente, que tenhamos um 2023 e um Correios com diversidade no mais sentido da palavra, né? O sentido literário da palavra. Exatamente. Eu quero agradecer, Alberto, o espaço cedido, né? Dizer que é uma satisfação imensa a gente ver esse projeto do ACTA caminhar, um projeto que depois de arroxo, né, de salarial, depois de muita perseguição dos trabalhadores, a gente vê um projeto desse caminhando. Então, a gente quer sucesso lá para a nossa empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que também deseja muito sucesso para o ACTA, para que esse espaço democrático que o ACTA fornece para toda a categoria, para toda a população, continue e cresça mais e mais, certo? E eu desejo um Feliz Natal para todo mundo e um ano novo repleto de realizações. Ok, Papo Cabeça fica por aqui, volta depois. Tchau.